A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Nós vamos ler livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. As crianças já acharam? Vamos iniciar a leitura. Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, nós estamos nessa reunião de jovens e menores, e como Deus é maravilhoso, Ele manda a sua bendita e santa palavra para as crianças, para os adolescentes, para a mocidade, meia-idade, para os idosos, para o ministério, para todos os que estão participando dessa santa reunião, cada qual no seu momento. E hoje o que Deus tem trazido como palavra é essa daqui, e nós vemos, irmãos, de uma maneira muito clara, um moço chamado Daniel, que Deus na vida dele prosperou, junto com seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. E as crianças que estão em casa, vendo esta leitura, com certeza já ouviram falar de Daniel. Com certeza já ouviram falar de Daniel. E aonde é a passagem mais conhecida que eles lembram? Daniel na cova dos leões. Essa é a passagem mais conhecida deles. Mas o que vocês precisam saber é que antes de Daniel ir lá na cova dos leões, ele morava na terra de Israel, que é onde estava Jerusalém, a pátria dele. Ali era onde era ele tido como hebreu. E quando houve uma guerra entre Babilônia, os babilônicos, com Israel, onde morava Daniel, o rei de Babilônia levou boa parte dos habitantes de Israel, que é o povo de Deus, preso para a Babilônia. Cativo quer dizer como que aprisionado, como que um prisioneiro, um cativeiro. Veja vocês, você deve ter aí em casa algum animalzinho de estimação, um passarinho, por exemplo. Um passarinho, ele nasceu para voar, para ser livre. Mas tem alguém que cuida dele lá na gaiolinha. Ele fica trancado, tem que dar comidinha, tem que dar aguinha. Se não der comida, ele morre de fome. Se não der água, ele morre de sede. E às vezes ali ele só conhece aquele quadradinho que ele está. Ali ele está em cativo, ele está preso. Ele não pode voar, ele não pode cantar, ele não pode sair pela natureza como os demais que estão. E eles aqui foram levados para a Babilônia da mesma forma. Assim, presos, cativos. Só que lá em Babilônia, Daniel era um moço muito educado, muito bom, que tinha bons princípios, que respeitava, que honrava, era de boa conduta. E o rei, olha só isto, o rei inimigo viu que Daniel tinha qualidades boas
E aí chamou ele para trabalhar junto com ele dentro do palácio. Por isso, agora há pouco Deus deu de explicar que o nosso inimigo não é o coleguinha, não é o parente, não é o vizinho. Você percebe isso? Alguém poderia dizer, mas o rei foi mau, levou eles preso. Mas foi porque Deus permitiu. Quando você crescer, você vai entender por que Deus permite essas coisas. Foi permissão de Deus. Isso começou muito atrás, através de uma profecia. E ali eles estavam sendo presos porque Deus permitiu. Mas o rei era inteligente. Ele viu que no meio dos prisioneiros tinha um moço que era diferente. E nós não estamos vivendo uma situação diferente dessa. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós não somos dessa terra. Nós não somos dessa terra. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é lá no céu, onde está o Senhor. Lá é a nossa pátria. E nós fomos por Deus permitido estarmos nesta terra por um período igual Daniel estava em Babilônia. Hoje não tem mais leão solto na rua e nem em covas aonde joga as pessoas para os leões comerem. Os leões hoje são diferentes. Os leões hoje se manifestam com vontades, com tentações, se manifestam igual o coronavírus que você está vendo aí. Está todo mundo dentro de casa. Hoje os leões estão soltos e as pessoas estão presas. Tudo dentro de casa. Igual Daniel ficou em Babilônia, preso. Mas guarda essa palavra, você ainda é pequenininho. Mas há de ser que você vai crescer e vai se formar um homem, uma mulher um dia. E quando tudo isso passar, o mundo, como que sendo Babilônia, vai ver em você as qualidades de um moço diferente. Glória ao nome do Senhor. E quando esse tempo chegar, que será grande a aflição do mundo, eles buscarão em você o que hoje Deus está mandando nestas santas reuniões. Então, crianças que estão ouvindo esta palavra, abre aí. Você tem caixa de brinquedos? Você tem aonde você guarda os brinquedos? Parece que a gente está vendo, né? Aquela casa onde as crianças, tem umas que tem mais, outras que tem menos, tem umas que tem os brinquedos mais chiques, outros têm os brinquedos mais simples, mas todas as crianças têm alguma coisa que ela brinca. Aí a mãe chega e vê tudo espalhado na casa e fala, põe lá na caixa, põe lá no teu quarto, de alguma forma tem um lugar para guardar. Você vai, pega os brinquedinhos e põe na caixinha de brinquedo. Não é assim que você faz? Para a hora que você precisar de brincar, você sabe aonde encontrar. Esta é a palavra desta reunião de jovens e menores. O Senhor hoje te dá uma caixinha, não de brinquedos, mas se for assim para você entender, então como uma caixinha de brinquedos, para quando você precisar. O que é brincar? É ser feliz, alegre, é desfrutar a vida, é não ter maldade, é não guardar sentimentos. Isso é brincar. Glória a Jesus. Então, para que você possa brincar na sua fase adulta, o Senhor te dá uma caixinha hoje e te fala, guarda essa caixinha. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Só que essa caixinha não dá para ver. Cadê a minha caixinha? O Senhor te diz, eu vou guardar num lugar que ninguém pode pegar. Aonde? Aí dentro do teu coraçãozinho. Pode ter certeza que ela vai estar guardadinha aí. Bem guardadinha. Quando você precisar de paciência, pega o brinquedo da paciência e você vai descansar. Quando a tristeza vier para te derrubar, pega o brinquedo da alegria e você vai se alegrar. Quando alguma coisa no mundo quiser te sufocar para você se calar, pega o brinquedo do canto e começa a cantar. Glória ao nome do Senhor. Assim o Senhor fará com estas crianças de hoje. Eles estão vivendo um mundo totalmente diferente, mas dias virão em que abrirão as suas caixinhas e lembrarão destes dias terríveis na terra e farão uso destes brinquedos que na verdade não o são, mas para que eles entendam, esses brinquedos não podem estar espalhados em qualquer lugar. Eu não posso deixar o inário rasgado num canto, a Bíblia no outro, rabiscada e toda desmanzelada. Não, tem que estar tudo guardadinho nas caixinhas, para que na hora que precisar, você encontre o que for necessário. E quer aprender uma coisa? Quando você ver sua mamãe chorando, seu papai chorando, ou alguém na sua casa que cuida de você chorando, triste, pega na mãozinha dele, fala, vamos orar?
Vamos orar? Faz assim, vocês vão fazer isso? Chamar alguém que está na sua casa para orar? Quando o papai não tiver trabalho e estiver chorando, chama para orar. Chama para orar. O Senhor te fala hoje na palavra: criança de Deus, eu vou te dar, diz o Senhor, te dará Deus uma chave que você não vai ver com as suas mãos, mas quando a porta do trabalho fechar na sua casa, chama o teu papai para orar, a tua mamãe, e fala: Deus mandou para mim uma chave, vamos tentar abrir essa porta. Glória ao nome do Senhor. E Deus vai fazer crianças orar para nós. Nós crescemos muito, irmãos, nós crescemos muito, irmãs, e no nosso crescimento esquecemos das coisas puras. As crianças de hoje nos farão lembrar da pureza que é a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Entenderam isso? Guarda essa caixinha aí. E para nós que estamos aqui, irmãos, mocidade, adolescentes, irmão, irmã, meia-idade, idosos, irmãos do ministério, às vezes alguém pode dizer: eu não preciso de ouvir isso. Que pena, que pena. Essa palavra se cumpriu, irmão, muito antes do que foi lido aqui. Na verdade, Ezequias, ele adoeceu, e lá foi o profeta e avisou ele que a chaga que ele tinha era para a morte, ele ia morrer. E quando aconteceu isso, o profeta estava saindo do paço real. Aquele rei virou o seu rosto para a parede e chorou amargamente. E aquele choro alcançou os céus, porque a sinceridade de alma, Deus inclina. Deus não vê o nosso... Dá o seu documento, quem é você, para ver se eu vou te atender. Não, ele vê a alma. Chorou com sinceridade e arrependimento, o céu se abre. E abriu. Ele olhou, ele viu e falou para o profeta: volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E o profeta voltou e falou: Deus mandou te dizer que a morte não chegará agora, mas você terá mais 15 anos de vida. E Deus fez um milagre. Ele pediu um sinal, que o relógio de Acaz voltasse 10 graus, e Deus fez. Pense em nós agora, irmão, quantas vezes pedimos para Deus confirmar uma palavra. Aquele homem teve uma ousadia diante de Deus. Sol não volta, mas o Senhor fez a sombra do sol voltar, para Deus atender o clamor de um homem de Deus. Deus faz o impossível. O problema é que nós não cremos mais em Deus. Nós cremos no nosso carro, na nossa conta bancária, nos nossos chamados amigos. Nós cremos na segurança que o mundo falsamente nos oferece, e tudo o que nós passamos, pensamos que o mundo vai resolver. Mas se nós pudéssemos nesta manhã parar um pouco e entender que Deus está acima de qualquer coisa, os milagres voltam. O que nós precisamos é entrar no santuário de Deus com a certeza, com a segurança que eles recitaram aqui hoje, que as crianças recitaram: Senhor, em Ti confio, eu não quero ficar confundido. Não quer, irmão? Então não fique, dá glória a Deus na tua sinceridade, o céu se abrirá. Glória a Deus. 15 anos de vida, pediu sinal, a sombra voltou, glória a Deus, saúde voltou, ficou feliz. Mas na sua alegria, ele cresceu como rei e ficou famoso. A fama da libertação veio, e na fama veio a glória humana. E quando ela chegou, um belo dia chegou uma comitiva de pessoas de outro país, estrangeiros, e vieram lá, e o rei curado começou a mostrar a sua glória, seu reino, suas riquezas, até o momento que levou eles na casa de armas e mostrou tudo que o seu exército tinha como armamento. Fechou, a comitiva foi embora, e ele envaidecido, o profeta foi lá: meu senhor, quem são estes? São de uma terra distante chamada Babilônia, que vieram me visitar e ver o que aconteceu comigo. Pois assim o Senhor te diz: haverá um tempo em que eles voltarão e saquearão tudo o que você tem. Jamais mostre a tua força para o teu inimigo. Qual é a tua fraqueza? Não mostre a tua fraqueza para o teu inimigo. Não dê satisfação para o teu inimigo. A nossa satisfação é para Deus e mais ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. E os anos passaram, e Babilônia sitiou Jerusalém, saqueou. O rei Joaquim, que estava na época, foi levado como vassalo de Babilônia, e lá foram levados, escravizados, como cativos. E no meio dos que foram levados, estava aqui Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros. Pense os irmãos, quantos que foram levados para a Babilônia. A cidade foi saqueada e Nabucodonosor, quando viu os vasos de ouro no templo de Jerusalém, levou também consigo e colocou no templo dos seus deuses e lá guardou. E o tempo passou, mas ele viu o valor que tinha em Daniel. E quantos moços estão ouvindo esta palavra? E você está dizendo, que forma que eu vou estudar? Como é que eu vou me dedicar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou prosperar? É fácil prosperar na terra do inimigo, preso? Como que você explica isso? Como é que um preso pode prosperar? Só sendo iluminado. E rei não é qualquer pessoa. Reis eram preparados, estudados, treinados, tinha todo o conhecimento, aquilo que era, enquanto conhecimento estava à sua volta, e ele percebeu, estes jovens são diferentes dos demais. Era o mesmo povo, mas neles havia diferença. Era a mesma estrutura, mas eles eram da família real, eram nobres, tinham diferença. Aparentemente se percebia neles que havia diferença. E alguém diz aí, Deus quer só o coração, não importa mais essa doutrina antiga e antiquada que se pregavam. Continua nisso. Vai ter aqueles que vão guardar até o fim a doutrina que não mudou, que não caiu. Glória ao nome do Senhor. Mude o homem, muda tudo, muda a terra, mas a doutrina não mudará, e quem permanecer na fidelidade dela prosperará. Glória ao nome do Senhor. Viram em Daniel algo diferente, viram nos 3 companheiros algo diferente, e Nabucodonosor deu uma ordem: chama estes moços para Aspenaz, chama estes moços e prepara eles com os demais, porque eu vou escolher alguns para servir na minha casa. O que Daniel poderia falar? O quê? Nabucodonosor invadiu minha cidade, minha pátria, fez meu povo escravo, e agora eu vou trabalhar para ele? Aleluia! Não. Chamou para ser treinado na língua dos babilônicos, na língua dos caldeus, na cultura. É oportunidade, eu não posso perder a oportunidade. E quantos moços que ficam escolhendo trabalho, oportunidade, fica em casa esperando que do céu caia uma profissão. Irmão, acorda, levanta. Essa terra não é a nossa pátria, mas enquanto estamos aqui, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Irmãos, a palavra é esta. A palavra vem vindo hoje de forma diferente. Daniel não era um moço qualquer, ele já sabia. Olha só o que diz aqui a palavra. Ele estava, irmão, sendo instruído na sabedoria, na ciência, no conhecimento. Mas Nabucodonosor pediu uma coisa: eu quero moços formosos de parecer e sem defeito. Formosos e sem defeito. E alguém aí poderá dizer: será que esse povo acha que eles não têm defeito? Jamais. Aqui ninguém é perfeito. Não existe homem perfeito, a não ser o verdadeiro homem, Cristo, nosso Salvador. O que você tem que entender é que com a morte, ressurreição e ascensão ao céu, Ele tornou o nosso mediador. E quando lá em Romanos nós encontramos quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, não é porque somos perfeitos. Ele completa: pois é Ele que os justifica, pois é Deus que os justifica, que ofereceu o seu próprio Filho na cruz, que tornou-se nosso mediador. O que é o mediador? É o que está entre dois polos. Então, entre o nosso acusador e entre a nossa pessoa está Cristo. Para o nosso inimigo nos ver, tem Cristo na frente. Como Cristo é perfeito, Ele não vê os nossos defeitos. Se você não está com Cristo entre você e o mal, os teus defeitos estão expostos. Mas se Cristo está em você, os teus defeitos estão sendo aperfeiçoados por Deus. Glória ao nome do Senhor, sem defeitos. E hoje esta palavra olha para esta mocidade neste mundo e diz: vou procurar moços e moças sem defeitos. Mas Senhor, eu sou tão fraco, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tão frágil e tão fraca. O Senhor te diz: Cristo está em você?
É nele que eu vou encontrar a minha busca. Se Cristo está em você, o Senhor esconde as tuas fraquezas na palavra. Glória ao nome do Senhor. Mas se você não tem Cristo, a tua nudez será exposta. E quantos jovens, moças estão ouvindo esta palavra e o Senhor vos manda esta aqui hoje? Eles foram treinados para terem habilidade para andar na casa real. Esta habilidade que diz a palavra é material. Para saberem entrar na casa do rei, para saber falar, olha aqui, na língua dos caldeus, aprendendo um outro idioma, para conhecer a ciência dos babilônicos, a cultura, os hábitos, os costumes, as leis, aquilo que eles viviam enquanto estrutura social, foram ser treinados para isso. E os moços e moças que estão ouvindo esta palavra, você tem esta missão da parte de Deus a partir de agora, se você ainda não entendeu. Você, enquanto está neste mundo, tem que ser luz no meio das trevas. Se você vai fazer uma faculdade de medicina, diz o Todo-Poderoso, Ele te dará a ciência, porque Ele criou o corpo humano e sabe todos os detalhes que precisa. Se você vai fazer uma engenharia, Ele é o Pai do sumo arquiteto Jesus Cristo, que sabe discernir e dissecar uma planta. Se você vai fazer o direito, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, e te dará conhecimento para guardar as leis. E não importa qual a profissão que você escolher, vá atrás, acompanhe os dias de exame, acompanhe as provas, estude de madrugada se não tem tempo, vai atrás e o Senhor te ajuda. Quero aprender um idioma, vai e o Senhor te ajuda. Sentado não vai acontecer nada. Glória ao Senhor. Mas a palavra vem para falar de estudo, de faculdade, de Enem, de vestibular. Não, é para que você entenda, para que não misture a espiritual com a material. Elas caminham juntas, mas não são a mesma coisa. Dá para entender isso? Aqui estamos falando de mancebos que foram treinados na material, mas tinham neles a luz que vem do alto. Porque Daniel, apesar de sábio, entendido, conhecedor de tudo que havia diante dos seus olhos, ele temia a Deus, não negou o Senhor. Chegou para ele as penás com os banquetes, vinho real, comida real. Ele disse: não, eu quero legumes e água. Não posso, o rei mandou para que vocês fiquem belos e formosos. Faça um teste, a segurança, confiança, faça um teste, legumes e água. Porque essa comida passou pela idolatria e eu não posso contaminar a minha fé. Isso é ser crente, é andar num mundo corrupto sem se sujar. Aleluia! Isso é ser crente. Vocês já viram a garça? Penas brancas como neve e umas pernas compridas. Às vezes elas pousam em águas sujas, mas quando alçam voo, as suas penas continuam brancas. Isso é ser crente. Andarás neste mundo, mas não se contaminarás por ele. Glória ao nome do Senhor. Estás preparado para isso? Há de ser que grandes homens, autoridades, e seja como for da parte de Deus na vossa vida, verão em você luz, sabedoria e o trarão para perto. Não se contamine, não negue o Senhor, e o Senhor te iluminará nesta terra. Daniel, o que fez? Já era sábio, já era entendido. O senhor não falou com as crianças sobre a caixinha de brinquedos? Agora conosco é uma caixinha de ferramenta. Agora é uma caixinha de ferramenta. Glória ao Senhor. Adolescente entra em desespero pela própria mudança do seu corpo, mente, entendimento, experiência de vida. Já logo quer fazer parte daquilo que os companheiros deste mundo fazem. Não consegue ler um verso da Bíblia, mas lê um livro dessa grossura de bruxaria. Não consegue ler um capítulo da Bíblia, mas quer ler um conto erótico. Não consegue orar durante 3 minutos, mas fica 2 horas num site pornográfico. E Deus manda esta palavra.
Glória ao Senhor. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Pode ser que esta palavra seja recusada por muitos. Foi uma multidão para a Babilônia, mas só 4 são relatados nesta palavra: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o grande profeta. Pode ter uma multidão que não goste, mas se um der glória a Deus por esta doutrina, os céus te receberá. Glória ao Senhor. Ninguém se engane, ninguém se engane. A doutrina não muda, o Senhor não muda, Deus não muda. Ninguém se engane. O que Daniel fez? Me chamaram para aprender a cultura, a lei, línguas e tudo que eles têm para ensinar. E o que você vai fazer, Daniel? Eu vou aprender. Quem sabe Deus por esse caminho não faça alguma coisa ao nosso povo. Quem sabe Deus não vai usar de vocês para aliviar o peso ao simples, ao humilde, aquele que não pôde estudar, não pôde trabalhar e que está esperando na sua casa a providência divina, com uma enfermidade incurável, com algo grave a ser tratado, e Deus abriu para você a inteligência para numa oração não ter só um diploma na parede, mas no coração a revelação. Deus me mostrou uma casinha no meio da favela, eu vou lá. Glória ao Senhor. Então, irmãos, guardemos esta palavra. Daniel abriu do que ele tinha para receber e somar ao seu conhecimento. E nós? Deus está falando com os jovens, mas e nós? E a irmandade? E o ministério? A irmandade que está ouvindo esta palavra, cada um aqui temos uma caixinha de ferramentas. Quando o Senhor nos chamou nesta graça, nos deu uma caixinha de ferramentas. E a cada palavra, Ele vai colocando alguma ferramenta nova. Vai colocando ferramenta nova. E você vai trabalhando nesta obra, servindo a Deus, passando por este mundo tão contaminado, e você não sabe o que vai ser feito, o que vai ser do amanhã. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Guarda esta palavra, todos que estão ouvindo esta palavra. Essa pandemia que veio por permissão de Deus, não é o fim do mundo. Alguém pode estar atemorizado, tem muita gente entrando em pânico, porque agora o que vai ser? Isso não é o fim do mundo, isso é só, olha, se formos usar uma linguagem aí de fora, é só um tira-gosto. Isso aqui não é nada. Fim do mundo não é nada. E se não estamos suportando só um tira-gosto, imagine os dias do Senhor. Há leis positivadas em livros, estudos, ciência, escritas. Mas há histórias que Deus grava na estrutura do universo, e que crentes ou não, santos ou ímpios, ateus, seja o que for, não tem como não ler. E esses dias estão escritos no universo. Deus está mandando um recado para a terra. O homem cresceu muito, como Nabucodonosor cresceu demais. E quando se achou como um Deus, o Senhor o tirou o trono e o pôs no meio do pasto para comer com os animais e sentir que há um só Deus. E na terra o homem cresceu demais e achou que tudo estava sob o seu domínio. Aleluia! Fez um coração artificial, põe um paciente, abre, tira, coloca um artificial, bate, liga, está funcionando. Troca isso, troca aquilo, troca aqui, troca lá, mexe com o corpo todinho. Então o Senhor falou: o quê? Eu vou desafiar eles com o meu grande exército, como está no livro de Salmos. Egito, a maior e poderosa nação da sua época, Deus venceu com o quê? Bomba atômica? Não existia. Armamentos? Não existia. O Senhor mandou gafanhoto, não tem peso. Mandou rã, parece uma gelatina. Menor do que isso, piolho. Sem óculos muitos não conseguem nem ver. E com este grande exército incomodou a maior nação em poder e glória humana. E hoje a terra toda está assustada com o quê? Com um inimigo que não dá para ver a olho nu. Aleluia. Glória ao Senhor, irmãos.
Olha esta palavra, Belsazzar, depois que Nabucodonosor morreu, há um período de silêncio na vida de Daniel, há um período de silêncio, e de repente Belsazzar estava reinando, e ele se engrandeceu tamanha forma, que fez um banquete para 1000 dos seus principais, e quando fazia este banquete, ele, na sua embriaguez, na sua alegria da bebida e do muito vinho que tinha tomado, ele chamou um dos seus e falou: busca os vasos de ouro que meu pai trouxe de Jerusalém do templo, para nós bebermos o vinho diante dos nossos deuses com estes vasos, profanando o que é sagrado. Bêbado, embriagado, ele sabe o que faz, ele só está num estado de emoção que às vezes não se controla, mas não está inconsciente. Se alguém está embriagado com o seu poder e com a sua glória, cura-te por esta palavra, antes que você pereça. Trouxeram os vasos, e festa, e bebida, e tudo aquilo que estava acontecendo, e de repente o rei, quando foi tomar o vinho, num vaso sagrado, diante de deuses mortos, uma mão, um dedo escreveu no estoquinho do palácio real: Mene, Mene, Tekel, Sparsim. E ele olhou aquilo. O que significa isso? Mudou o seu semblante na hora. Todos da festa, por certo, se calaram. Ninguém pode rir ou cantar ou tocar se o rei se entristece. Todos calados na hora. Não estava bêbado? Não estava embriagado? Por que ficou preocupado? A terra está entrando num caminho sem volta, e muitos crentes estão indo atrás, achando que Deus abandonou a terra. Bem-aventurado quem está consciente diante desta palavra. Irmãos, é uma reunião de jovens, mas vive o Senhor e vive a nossa alma, que isso aqui é para entrar no céu, e venha quem quiser entrar. Que foi chamado? Astrólogos, feiticeiros, sábios e todos que tinham poder na ciência, e ninguém soube interpretar. E o rei não estava embriagado? Deu uma ordem: manda matar todos estes, porque não souberam responder à minha pergunta. A rainha velha, idosa, que viu acontecer as coisas, para tudo há um tempo. Às vezes nós olhamos e falamos: está tudo de perna para o ar. Calma, chega a hora. Ó rei, nos dias do teu pai foi trazido e há do teu reino um jovem, um homem, em quem se achou nele luz dos deuses santos, está escrito. Ou seja, se ela usou essa expressão deuses santos, é porque ela sabia que aqueles outros não eram. E neste homem foi encontrado sabedoria dos deuses, discernimento, discernir enigmas, sonhos, e assim foi descrevendo Daniel. Por que não chama ele? Chama. Lá chegou Daniel. Daniel, eu vi isso. Ele não estava embriagado? Ele não estava embriagado? Como é que ele conseguiu fazer tudo isso num dia só? Assim é o pecado. A pessoa vai no pecado, se transforma, se vende por preço de moeda, e não consegue ver a sua loucura. Que palavra! Daniel olhou para ele e falou assim, de tantas coisas, disse: rei, no tempo do teu pai, a glória dele foi tão grande, que Deus tirou o seu reino e jogou ele no meio dos animais, e você sabe disso, e sabendo disso, não temeu a Deus. E não temendo a Deus, o que está escrito aí vem da parte de Deus. Mene quer dizer: contado foi os dias do teu reino, e Deus decretou o fim. Tekel quer dizer que você foi posto na balança e não foi aprovado, encontrou falha em ti. Esfarsim, Pérez, quer dizer: o teu reino foi dividido entre os medos e persas. E diz a palavra que o rei ofereceu para Daniel ouros e glória, e Daniel disse para ele: fica a tua glória para você, e os teus presentes dá para outro. O que eu tenho não é meu, vem do céu. Dom não se vende, dom não se negocia, palavra não se negocia. Fica para você e dá para outro. Diz a palavra que naquela noite, Dário dos Medos, no governo de Ciro, persa,
entrou, sitiou Babilônia e tirou a vida de Belsazzar. Morreu. Por quê? Porque pegou o vaso santo para tomar vinho contaminado na presença da idolatria. Irmão, como está a sua caixa de ferramenta hoje? Vamos entrar na palavra? Cada um recebeu uma caixinha de ferramenta. Vamos abrir ela agora. O Senhor abrindo essa caixinha, olhando para servos de Deus, ou nós não comemos também, olhando para nós. Filho, tem uma ferramenta aí que não te dei, não foi dada por Deus na tua caixinha de ferramenta. Qual, Senhor? Tem uma balança. Balança não é para você, balança é para juiz. Juiz é só Deus. Essa ferramenta não é sua. Entendeu? Juízo, julgamento. Essa ferramenta não é sua, tira ela. Filho, tem outra ferramenta aí que não é minha. Qual, Senhor? Martelo. Isso serve para bater. Essa fase já passou. Essa ferramenta não é para você usar. Tira ela. Glória ao Senhor. Sabedoria, irmão, vem de Deus. Lá em Tiago está escrito: a verdadeira sabedoria que do alto vem, primeiramente é pura. Se nos teus pensamentos está o juízo, está a pancada, está isso e aquilo, não há pureza neles. Te diz o Senhor por esta palavra: desse jeito ninguém se salvará. Entra no viés da sabedoria verdadeira, que é a pura. Ah, mas eu sei o que está acontecendo. Paulo sabia muito. Reputei por esterco o que eu sabia, para receber o que vem do alto, puro, puro, puro. Abre a caixinha aí. Filho, tem uma ferramenta enferrujada que eu te dei e você não está usando. Qual, Senhor? Amor, está muito enferrujada. Paciência, nossa, nunca foi usada. Perdão, essa você está com plástico ainda. Glória ao Senhor. Deixa o Senhor pôr azeite na tua ferramenta e você puder exercer o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia, a salvação da sua alma. Saiba você de uma coisa: ninguém vai salvar tua alma senão você, porque o preço já foi pago por Cristo. Ninguém vai salvar você senão você. Abre a sua caixinha agora e receba de Deus o azeite. Glória ao Senhor. Porque se você não tiver os princípios da fé, o Senhor põe um cadeado na sua caixinha e diz: não usa mais. E tem uns que abraçam a caixinha dele e falam: aqui ninguém mexe, nem o Senhor. Então o Senhor mexe com você hoje. Vamos aprender, irmão, com a palavra. Moço, moça, família que está em desentendimento, pais e filhos que estão em contenda, irmãos com seus próprios irmãos, amigos, e olha lá se não com servos, que estão desunidos. O Senhor põe azeite nessas ferramentas enferrujadas do amor e da paciência. Ah, Senhor, isso e aquilo, e aquela família, aquele caso, e esse outro, e aquele outro, diz o Senhor: cuida da tua alma, para você se salvar. Cuida da tua alma, para você se salvar. Porque se alguém usar o vaso santo no lugar errado, lá virá o dedo de Deus, como veio para Belsazzar. E ele não falou daqui um tempo, como falou para Ezequias. Ele falou: teu reino já foi tirado. Glória ao Senhor. Caixinha da ferramenta. Você, para chegar onde você está, o Senhor te deu o selo com evidência de novas línguas, e você foi confirmado, e você recebeu de Deus toda a armadura necessária. Hoje, você vê alguém falando línguas, acha que é fanático, que é exagero. Um moço que saiu das drogas, saiu da prisão, não pode chorar, não pode glorificar, não pode ser feliz na graça, porque é exagero. Hoje não se faz mais isso. Quando você precisava, se for ver, você até dava uns pulinhos, mas hoje não pode. Não pode?
A tua caixinha está trancada. Aleluia. Quem sabe o que pode e o que não pode é Deus, e a nós cabe temer a Deus, honrar o Senhor, servir a Deus por fé, não por força, nem por violência, mas pela salvação da nossa alma. Daniel, se você estiver na cova dos leões, eles não vão te engolir. Se os teus próximos ou até você estiver passando pelo fogo, você não vai ser consumido por ele. Deus vai apagar a força do fogo, vai fechar a boca dos leões, e na hora certa, essa história escrita no universo, chamada coronavírus, que veio trazendo muitas coisas no seu lugar, ficará só em memória. Teremos a graça de voltar ao templo e louvar o Criador, mas de uma forma diferente, porque enquanto estavam em Jerusalém, esqueceram do Senhor, mas quando voltaram para Jerusalém, uma mão com a espada, defendendo, e a outra reconstruindo o muro. A prova aperfeiçoa. Como é que está a sua caixinha aí, irmão? O Senhor diz aqui por esta palavra: eu quero colocar aí a virtude, a promessa, a evidência de novas línguas, o dom da cura, o dom da ciência, da sabedoria. Deixa as coisas passar, o mundo mudar, os governos caírem, mas não deixe a tua alma dar um passo sequer para trás. Levanta-te, hoje o Senhor te diz, como disse aquele rei: busca aí, sem defeito, formosos, e treinem tudo que tem no meu reino, porque quero que ande no meu palácio. Assim Deus faz agora nesta reunião de jovens e menores. O Rei da Glória dá uma ordem aos seus anjos: passa lá naquele mundo habitável, vê quem não tem defeito, não o perfeito, mas Cristo que não tem defeito está nele, está. Então treina ele, ensina a falar o idioma novo, ensina ele a curar os enfermos, ensina ele a expulsar os demônios, ensina ele a pregar a palavra, ensina ele a ensinar o povo, amar o velho, amar o moço, amar o jovem, amar o pai, amar a graça de Jesus Cristo e receber o que Deus vai mandar na terra. E oxalá que não mande agora uma demonstração de glória. Você crê nisso, irmão? E alama xalaia. Recebamos agora ferramentas novas. Senhor, como que Davi tocava a sua harpa com excelência, com perfeição, e no mundo muitos tocam com excelência e perfeição, mas muitas vezes lá tocando com excelência e perfeição, muitos dançam, pulam, saltam numa alegria carnal. Mas você que tem o espírito excelente, quando você toca, aleluia, ainda que lhe falte muitas vezes até chegar na excelência, se o Espírito está em você da parte de Deus, os espíritos maus vão embora, os reinos se calam para te ouvir. O espírito da tristeza, da angústia, da depressão, muitas vezes manifestada na carne como enfermidade, eles começam a sair, porque o triste sai para cantar, o depressivo sai para viver, o angustiado sai para celebrar. Receba o dom da música com virtude, não só esta meia dúzia que está aqui, mas músicos, organistas, em cujo instrumento está em cima do teu guarda-roupa desde o começo da pandemia. Pega lá agora, toca o último hino junto conosco. Brasil, se prepare, um som de alegria vai tomar o seu terreno verdejante. Este som vai sair daqui e vai cruzar os horizontes. A sabedoria humana traz concorrência. Quem sabe mais? Quem pode mais? Quem estudou mais? Quem tirou o primeiro lugar? Mas a sabedoria que vem do alto nos faz menores. Aleluia! Aquele prega mais do que você, convém que ele cresça e eu diminua. Aquele tem revelação, convém que ele tenha. Eu vou desfrutar do que nele vier.
quem tem a sabedoria do alto não está competindo, está desfrutando. Glória ao nome do Senhor. Desfrute o que vem do céu. E se a tua caixa de ferramenta está trancada, te propõe o Senhor, Ele pode abrir agora e colocar coisinhas novas, e você vai usar cada coisa para o seu momento. Abra a tua caixa de ferramenta. Santo é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Assim será Deus exaltado pelas obras na nossa vida. Veja, não negue o Senhor, não negue o Senhor. Estamos limitados em congregar nos templos, mas não em adorar a Deus. Daniel foi proibido a adorar a Deus. No espaço de 30 dias, quem orar a outro Deus senão a ti, deve ser lançado na cova dos leões. E Daniel, vou orar. Faço tudo o que esta lei me mandar, até o momento em que não faça me negar o Deus a quem eu sirvo. Glória ao Senhor. Está preparado? Mocidade, se Deus, por esta palavra, decidir entrar na fornalha com vocês agora, nesse fogo que vocês... Tem moço deprimido, triste, angustiado, trancado em lugares fechados, que não aguenta mais esta solidão. É claro, todo mundo está sofrendo, está mexendo com o psíquico de todo mundo, mas o Senhor te propõe em fazer uma festa da tua alma com o Senhor, para um alívio, para você respirar dentro desta prova. Você aceita isso, moço? Você aceita um mensageiro do céu chegar para você e dizer: o Senhor mandou te chamar para fazer parte da festa que vai haver daqui 5 minutinhos na terra? É o céu se manifestando na terra. Está preparado para isso? Glória ao nome do Senhor. Então põe-te a caminho, se prepare, o céu se manifestará na tua vida, e você dará a Deus glória, louvores, e temerá o nome do Senhor. Abandona tudo que é terreno agora e deixa os céus tomar a tua vida. Glória ao Senhor. E como as crianças têm a caixinha de brinquedo, quem dera no final desta reunião, as famílias, cada um abra as suas caixinhas. O pai com a mãe, chame os filhos, vamos orar, vamos agradecer. Hoje é um domingo, é um almoço diferente, é um momento diferente de família. Ora antes do almoço, tenta chamar as crianças, pede para eles abrir, você vai ver as caixinhas deles funcionando. Ama cada um, amem, se sintam enquanto o amor de Cristo, e faça por esta palavra um motivo de celebração na vossa vida. Deus está guardando os que são deles. Se o Senhor está em você agora, mas eu não sinto nada, não importa, não importa. Os dois no caminho de Emaús não viram que era o Senhor, mas Ele foi lá na casa deles, sentou lá e partiu o pão deles. Não importa que você não esteja sentindo nada, o Senhor diz: eu quero sentir a tua sinceridade. Se tu amares a Deus de um puro e sincero coração, Ele te propõe: vai Deus visitar tua casa hoje. Santo é o nome do Senhor. Esta é a palavra, irmãos. Queira Deus que as nossas ferramentas sejam trocadas, e o que tiver que ser, será. Mas nunca mais duvide do que é Deus na vida de alguém. Não ponha limite na manifestação do Espírito, e não subestime o poder de Deus na boca de uma criança. Creia em Deus na sua inteireza de fé e de coração, e lute só para uma coisa: vida eterna. Deixa a balança de lado, deixa o juízo de lado, deixa os maldizentes de lado, deixa tudo que é carnal de lado, e lute para a vida eterna, salvação e vida eterna. Não caiu de moda, só foi esquecido pelo homem, mas Deus está eternamente esperando o povo que vai subir com seu Filho para o reino da sua glória. Deus seja louvado.